Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando o Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus o Salvador? E tu, amiga, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus o Salvador? Um bom dia, agora de maneira oficial, para você que está conosco desde o início dessa transmissão. Também um bom dia a você que agora saiu da cama quentinha e chegou agora nesse momento da live. Ou quem sabe você que chegou agora e está aí em casa, no sofazão da sala, né, com a coberta, ou quem sabe na cama, porque hoje está um dia muito bom para ficar embaixo da coberta. E que bom que dá para conciliar o aconchego do lar com também celebrar culto em conjunto. Então, um bom dia a você que chegou agora, ou que já está conosco, você que já está fazendo alguma atividade, ou você então que está no aconchego das suas cobertas. Um bom dia a você que carinhosamente acolheu o meu convite, o nosso convite de celebrar culto a Deus. Quem sabe, se você se sentir à vontade e motivada, eu ouvi ali o diácono Jaime comentando que tem pessoas que estão botando nos comentários de onde a pessoa está assistindo. Então vocês podem colocar ali de qual cidade, ou então se você é de Jaraguá, de qual bairro de Jaraguá do Sul, então você é que está acompanhando a live dessa celebração. Ao final do culto, no momento dos avisos, a gente pode fazer um agradecimento especial. Então comenta aí de onde você está acompanhando a live do culto de hoje. Nessa manhã de celebração, eu te abraço desejando que Deus, fonte eterna de amor, te acolha com bondade. Que Jesus Cristo, fonte eterna de vida, acolha as tuas pesadas cargas. E que o Espírito Santo de Deus, fonte eterna de fé e esperança, te carregue no calor do abraço dele. Para quando a vida vier a te tropeçar ou te derrubar, tu saibas que Deus, que é trino de amor, te abraça, te aconchega, te acolhe e te carrega em seu abraço de amor. Amém. Querido irmão, querida irmã em Cristo, como eu disse lá no início, né, antes de começarmos de maneira oficial essa celebração, eu trouxe para o culto de hoje uma mochila. Trouxe uma mochila que tem dentro 4 sentimentos que tem deixado o meu viver mais pesado, mais difícil e mais dolorido. Sobre 3 desses sentimentos, nós conversamos durante os 3 cultos desse mês de agosto. Sobre 3 desses sentimentos, eu, você e nós em conjunto, buscamos na fé e na palavra de Deus maneiras de aprender a lidar com esses sentimentos e maneiras também de aprender a colocar esses sentimentos no colo de Deus. Nós, nesse mês de agosto, conversamos sobre o sentimento de cansaço. Conversamos sobre o medo que nós sentimos. Conversamos sobre nossas saudades. Esses 3 sentimentos que têm deixado a mochila do nosso viver mais difícil, mais pesada e mais cansativa.
Na celebração do culto de hoje, nós iremos conversar sobre um quarto sentimento, que é a nossa ansiedade. A ansiedade, penso que não é um sentimento fácil. A ansiedade é um sentimento que tem tornado, muitas vezes, o meu viver muito pesado. E imagino que, quem sabe, a ansiedade também tem deixado o teu viver mais difícil e mais pesado. A ansiedade, que é um sentimento que já assolava, que já pesava, que já bagunçava o viver de mais de 10% da população brasileira antes da pandemia. Confesso que eu, muitas vezes, já era ansiosa antes da pandemia de Covid-19. Muitas vezes eu, no meu dia a dia, precisava trabalhar para conseguir viver com a minha ansiedade mais leve. Quem sabe você também já se sentia ansioso, ansiosa antes da pandemia de Covid-19. Mas muitas pesquisas mostram que, se nós já éramos pessoas ansiosas antes da pandemia, agora muitas outras pessoas têm também sentido ansiedade. E aquelas pessoas que já eram ansiosas estão mais e mais ansiosas. Afinal, quem de nós não tem contado os dias nos dedos para que essa pandemia chegue logo ao final? Quando eu enviei o convite do culto de hoje, perguntando o que as pessoas estavam sentindo, teve uma pessoa que me disse: eu sinto ansiedade, porque eu gostaria de saber quando tudo isso vai chegar ao fim. E o duro é perceber que nós ansiamos para que isso chegue ao fim e nós não temos uma resposta. E isso nos deixa mais ansiosos, mais ansiosas. Ou muitos e muitas de nós nos perguntam: como é que vai ser quando tudo isso passar? Como é que nós vamos estar quando tudo isso passar? Vai haver possibilidade de retomar, de reconstruir, de refazer? E isso vai aumentando mais ainda a nossa ansiedade. A ansiedade, ela vem de uma preocupação excessiva, intensa e persistente, ou seja, que está sempre conosco. Ela é uma preocupação excessiva e exigente que nós temos em relação ao futuro. Uma preocupação excessiva e exigente em relação ao nosso futuro e ao desejo que nós temos de organizar e controlar tudo. Só que geralmente a ansiedade, ela é uma preocupação que nós temos com o futuro a partir de um olhar que deseja preparar tudo. Mas preparar tudo não para receber as dádivas, mas preparar tudinho, ter tudo nas mãos para o pior panorama possível de futuro. Quando nós sofremos de ansiedade, a gente fica se preocupando com aquilo. Como é que eu posso fazer se aquilo der errado? Mas se aquilo outro der errado? E se as pessoas não vierem? E se a vacina não vier? E se o remédio não der certo? E se a gente tiver que ficar indo e voltando desse distanciamento? E se as pessoas não quiserem mais interagir? E se as pessoas... E nós vamos nos perguntando e tentando planejar todo o futuro a partir do pior panorama possível. E tudo isso fica muito mais pesado quando nós nos damos conta que, mesmo que fizermos grandes planos, tivermos grandes soluções para os possíveis problemas que nós iremos enfrentar,
A realidade é de que nós não temos o controle de nada. E penso de que, não sei se você concorda comigo, mas a pandemia de Covid-19 de novo escancara isso. De que por mais planos que nós fazemos, por mais organizados e organizadas que nós sejamos, nós não temos o controle de nada. E quem me conhece sabe assim que eu sou bem sistemática, bem planejada, tudo muito organizadinho. Mas também para mim, para ti, para nós, a pandemia mostrou de que sim, organização é bom, é importante, mas ela não é garantia de que nós conseguiremos controlar, organizar tudo e que nós não tenhamos que lidar com imprevistos. E essa questão de perceber que nós não temos o controle de nada, deixa a nossa ansiedade mais e mais nas alturas. Essa certeza e essa percepção de que nós não conseguimos controlar, muitas vezes nem o presente, quem dirá o futuro, deixa a nossa ansiedade muito, muito alta e deixa o nosso viver muito, muito, muito mais pesado. Essa ansiedade que nós sentimos, ela faz muito mal e desequilibra todo o nosso viver. Pessoas com ansiedade têm problemas de alimentação. Muitas comem em excesso, outras perdem a fome. Pessoas com ansiedade, e quando eu me sinto ansiosa, isso acontece comigo, têm problemas no sono, não conseguem dormir. Outras ficam extremamente eufóricas, querem fazer tudo, mas não conseguem focar em nada. Outras ainda pensam, eu tenho tanto para fazer, que não conseguem focar e travam e paralisam. A pessoa ansiosa, por ter excesso de futuro, ela não consegue focar no presente. Porque se eu estou aqui agora pensando no que vai acontecer depois, ou lá na frente, eu não consigo focar e nem aproveitar o momento presente. E tudo isso, distúrbio de alimentação, de sono, euforia, paralisação, dificuldade de focar no presente, de aproveitar os momentos, as pessoas e as situações presentes, bagunça todo o viver. O meu viver, o teu viver e o nosso viver como pessoas. E toda essa bagunça que a ansiedade causa na minha vida, na tua vida, na nossa vida, quando isso é vivido em excesso, também o nosso corpo demonstra reações. Quem de nós já não acordou no meio da noite agitado e ansioso, com o coração batendo acelerado? Ou quem de nós, em momentos da ansiedade, não sentiu também a sua respiração ficar mais pesada? Quantas pessoas têm sentido falta de ar e chegam no médico preocupadas que é a Covid-19 e descobrem que a sua falta de ar e que a sua dor no peito é ansiedade? Existem pessoas que também soam em excesso. E como a ansiedade bagunça e desequilibra a nossa vida, a ansiedade também gera em nós uma sensação extrema de cansaço. Porque nós estamos colocando sobre nossos ombros a preocupação do presente, mas também uma preocupação futura. Todo esse desequilíbrio causado pela ansiedade demonstra que o sentimento da ansiedade não é algo bom. Ele deixa o meu viver, o teu viver, o nosso viver mais pesado, cansativo, dolorido e difícil. Por isso, é necessário que nós primeiro façamos um exercício de olhar para nós de uma maneira muito sincera e honesta e reconhecer: sou uma pessoa ansiosa?
Se não sou uma pessoa ansiosa, às vezes sofro de ansiedade, porque reconhecer que a ansiedade é uma carga que nós carregamos na nossa mochila, às vezes ou sempre, nos ajuda também a buscar soluções para lidar com ela. E se nós não conseguimos chegar ao ponto de buscar soluções efetivas, porque isso é muito difícil, ainda mais numa sociedade que parece que a ansiedade está grudada, mas reconhecer que temos ansiedade nos ajuda a procurar lugares e espaços para compartilhar esse sentimento de ansiedade que nós sentimos. Afinal, o peso que a ansiedade traz para a mochila da nossa vida é muito duro, é muito difícil. Não é possível carregar a nossa ansiedade sozinho. É importante conseguir fazer o processo de reconhecer e se dar conta. Não é possível carregar a ansiedade em solidão. É necessário conseguir compartilhar a carga, o peso da ansiedade com outras pessoas, com alguém. Como pessoas cristãs, nós entendemos que existe alguém muito, muito especial, o centro do nosso viver, o sentido da nossa vida, que quer compartilhar as cargas da nossa ansiedade conosco. A palavra de Deus vai nos lembrar, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ela vai nos dizer: entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuidará de você. O texto bíblico de 1 Pedro nos convida não só a compartilhar as cargas da nossa ansiedade e as outras cargas da mochila do nosso viver com Deus, mas Ele nos convida a fazer um movimento muito mais profundo para enfrentar e para superar as cargas da nossa vida, a nossa ansiedade. Ele nos convida a fazer um movimento na direção de Deus e entregar as nossas preocupações a Deus, a colocar diante dele as nossas cargas. Tudo isso parece muito bonito, muito legal, bacana, inspirador. Entregar as preocupações a Deus. Colocar a minha mochila no altar, até que foi meio fácil, né? Nem tanto, porque primeiro eu quis botar no lugar, não deu certo, tive que mudar de lugar. No discurso, na teoria, parece simples. Entrega as tuas preocupações a Deus, as tuas cargas, a tua ansiedade, que Deus vai cuidar de você. Mas será que isso é tão simples? Será que isso é tão fácil? Como fazer para conseguir entregar a mochila do quilo que pesa a Deus, sem pegar de volta? Deus, te entreguei a mochila, mas daqui a pouquinho eu já pego ela de volta para ficar só comigo. Como fazer para entregar de fato as nossas cargas a Deus e confiar de que Ele cuida de nós? Penso que o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos traz uma orientação muito inspiradora e que pode nos dar uma indicação de que forma nós podemos começar a entregar, porque o processo de entregar as cargas a Deus é um processo, não é mágico. É exercício diário. Assim como quem faz caminhada tem que fazer diariamente para que isso faça algum efeito para o corpo. No texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte:
Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. O apóstolo Paulo vai mostrar à comunidade de Filipe, mas também para mim, para ti, para nós, de que a forma que nós temos de entregar as nossas preocupações a Deus é através da oração. E de novo, não existe um jeito ou uma fórmula mágica para orar. Diga essas palavras a Deus que aí vai ser entregar a ansiedade sem medo de ser feliz. Vapt-vupt, rapidão. Não existe. Como também não existe uma resposta mágica de Deus à nossa oração. Mas existem algumas orientações que podem nos ajudar nesse processo da prática da oração e, de novo, nesse processo diário de entregar as nossas cargas, a nossa ansiedade no colo de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus nos dá uma orientação bem interessante. Ele diz: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Jesus vai nos mostrar que é necessário escolher um lugar para orar. E é importante que nós, ao orarmos, mesmo que quem sabe façamos num lugar mais agitado, mas que ao orarmos nós possamos ter um momento de silenciar, de tentar se desligar de tudo que nós estamos fazendo para estar na presença de Deus. Como é difícil parar, silenciar, se desligar. Como pode ser difícil encontrar um lugar tranquilo, porque às vezes nem o nosso quarto é um lugar muito silencioso. Para isso, é importante nós atentarmos para uma segunda instrução que encontramos na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. É necessário pedirmos que Deus nos dê sabedoria para encontrar um lugar para orar, para que Ele nos ajude a silenciar e também para que Ele consiga nos dar as palavras para expressar o que nós precisamos a Ele. E também ter sabedoria de perceber que quando nós não sabemos o que dizer para Deus, Deus sabe daquilo que nós precisamos, mesmo antes que nossa cabeça racionalize e que nossas palavras consigam externar. Além dessas duas orientações, é importante orarmos diariamente, para que essa oração feita diariamente possibilite criar uma intimidade com Deus. Ou seja, perceber que Deus não é aquele parente distante que a gente liga no Natal, que a gente manda um WhatsApp no aniversário, mas de que Deus é alguém próximo, alguém que está no nosso cotidiano, como aquela pessoa da nossa família que vive de maneira mais próxima conosco. É importante orar diariamente para criar intimidade com Deus, para que nós sintamos a sua presença, para que nós saibamos diferenciar a voz de Deus de outras vozes, para que nós saibamos respeitar e compreender o tempo e a vontade de Deus, para que nós saibamos reconhecer a sua resposta amorosa e para que também nós possamos reconhecer os sinais do seu viver, do seu agir em nosso viver. Quantas vezes Deus responde a nossa oração e nós não
conseguimos perceber. E muitas vezes essa resposta não vem de algo grandioso, vem diante de pequenos sinais, pequenos gestos, pequenos acontecimentos em nossa vida. Ou quantas vezes nós pedimos para Deus uma coisa em oração e vem totalmente outra. Mas se nós temos intimidade e proximidade com Deus, e se nós pedimos a Deus sabedoria, nós vamos conseguindo reconhecer a voz de Deus e a sua resposta às nossas orações. Todo esse processo de intimidade profunda com Deus através da oração vai nos ajudar a confiar em Deus e também a entregar as nossas preocupações nas mãos de Deus. Vai nos oportunizar, deixar que Deus nos oriente pelo seu amor, pelo seu cuidado, e vai nos ajudar a lembrar, mas também a sentir com todo o nosso ser. E agora quero parafrasear, ou seja, quero dizer com as minhas palavras aquilo que Jesus diz para mim todos os dias e para ti também lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 até o 34. E a minha interpretação desse texto é Jesus dizendo o seguinte: você não precisa andar em ansiedade, porque se Deus cuida das plantas e para as aves dá um ninho, Ele vai cuidar de mim, de ti, de nós, com amor e com carinho. Por isso, viva cada dia com o seu momento, sem se preocupar com o dia de amanhã e confiando naquilo que diz o salmista lá no capítulo 18, versículo 6. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo, no céu, o Senhor ouviu a minha voz e Ele escutou o meu grito de socorro. Se nós conseguimos perceber que todos os dias Deus cuida do nosso viver, cuida da minha vida, da tua vida, nós conseguimos viver com menos ansiedade. Pois sabemos de que, quando vêm as dores, quando vêm os desafios, Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa oração. Deus escuta aquilo que nós pedimos a Ele. Porque o nosso Deus é um Deus que fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que através da prática da oração nós possamos exercitar diariamente o processo de entregar verdadeiramente as nossas cargas no colo de Deus, sabendo que Ele cuida do nosso cansaço, das nossas saudades, do nosso medo e também da nossa ansiedade. Esse Deus que nos convida a ir até Ele, a compartilhar as nossas pesadas cargas e a experimentar alívio, descanso e esperança. A esse Deus eu convido a termos um momento de oração, onde nós, então, iremos agora compartilhar as cargas que trazemos em nosso viver. Compartilhar aquilo que nós escrevemos nos comentários no início dessa celebração. E se você só chegou mais tarde, chegou agora, que você também possa, no momento de silêncio, colocar diante de Deus aquilo que tem pesado em teu viver e confiar de que Ele ouve a tua oração, de que Ele cuida de ti. Convido você a orar comigo para que nos unamos como comunidade em oração. Oremos. Deus querido,
graças te damos, porque tu cuidas das plantas, porque pras aves tu dá um ninho, e também porque tu cuidas de cada um e de cada uma de nós com tanto amor e com tanto carinho. É por causa dessa confiança que nós nos colocamos diante de ti para entregar no teu colo as nossas cargas, as nossas preocupações, sabendo que tu cuida de cada um e de cada uma de nós, sabendo de que tu és um Deus que está ao lado das pessoas desamparadas, que está salvando e enchendo de esperança as pessoas cansadas, aflitas e entristecidas. Nessa confiança, querido Deus, é que nós queremos compartilhar a nossa oração. Deus de amor, nós compartilhamos contigo e lembramos com carinho da família enlutada de Valdemar Vicheral. O seu Valdemar foi o primeiro presidente da comunidade Vila Nova e faleceu nessa semana que passou, deixando enlutados filha, netos, netas, genro, sobrinhos, sobrinhas, irmão, irmãs, cunhados e cunhadas, pessoas amigas, outras pessoas familiares e também nós, como comunidade Vila Nova. Por isso nós te pedimos, querido Deus, que tu possas ouvir a dor e o sofrimento dessa família, mas que também tu possas, com amor e com bondade, continuar enxugando dos olhos da família enlutada de Valdemar Vicheral toda lágrima, e que a família possa ter a confiança de que em ti ela encontra aconchego, conforto e também força para continuar vivendo, apesar da dor da perda e da saudade. Ajuda-nos, a nós como igreja, também a sermos um sinal do teu amor e do teu cuidado na vida dessa família, nesse momento de luto, de sofrimento e de saudade. Nós também queremos colocar em oração, querido Deus, a família do Ingo Nascimento. O Ingo Nascimento é irmão da Iraci, aqui da comunidade Ilha da Figueira. E ele se encontra na UTI por causa da Covid-19. Nós pedimos, querido Deus, que tu estejas cuidando no calor do teu abraço do Ingo Nascimento. E também que tu estejas nesse momento dando força, esperança e amparo para a família, que precisa esperar o tempo, que precisa confiar e que precisa também encontrar em ti força e consolo, porque por causa da Covid precisam esperar as notícias que vêm muito pouco e de longe. Que também tu possas ouvir, acarinhar e acalentar o coração dessa família que sofre nesse momento tão duro de doença. Nós também queremos orar a ti, querido Deus, por toda essa situação da pandemia de Covid-19. Que tu possas acalmar a nossa ansiedade, que tu possas também nos ajudar a viver o dia, que também tu possas nos encher de solidariedade para como mundo, como sociedade, para que como comunidade possamos nos dar as mãos e caminhar e em conjunto enfrentar todo esse processo. Que possamos ser solidários e solidárias com as pessoas que perderam os seus empregos e que necessitam do básico para viver. Que possamos ser solidários e solidárias com as pessoas doentes, com as pessoas da saúde, com as pessoas cientistas que correm contra o tempo para encontrar uma vacina e um remédio. E que também possamos ser solidários e solidárias com as muitas pessoas que nesse período tiveram que se despedir dos seus entes queridos e que na realidade nem puderam se despedir direito ou então se despedir. Que nós como sociedade possamos entregar
toda a nossa ansiedade que esse momento traz nas tuas mãos e confiar de que tu estás cuidando de nós. Nós oramos a ti, querido Deus, por toda a nossa situação política de instabilidade, que tem gerado confronto, ódio e divisão. Nos ajuda a, como sociedade, buscar o diálogo, buscar o ouvir, e que também as nossas autoridades possam conseguir se desfazer de brigas, de divisões, para que possam se dar as mãos para em conjunto governar e cuidar da população, da cidade, do país, do estado e desse mundo. Nós oramos a ti, querido Deus, por todas as pessoas que por causa do distanciamento social se sentem sozinhas, se sentem tristes, se sentem abandonadas. Que tu possas ser presença, cuidado, mas que também nós possamos descobrir maneiras de nos aproximar, apesar da distância física. Nós oramos a ti, querido Deus, pelas pessoas que sofrem nesse momento, onde não podem ir à sua igreja, onde não podem estar reunidas em comunidade. Que tu nos ajude a lembrar de que o corpo de Cristo, ele não está somente na igreja, mas ele está em todos os lugares. E que também tu possas nos lembrar que a nossa comunhão, a partir da fé em ti, é mais profunda do que a proximidade física. E que também tu nos permita, em breve, voltar a nos encontrar e a nos abraçar. Oramos por todas as pessoas que sofrem, doentes, pessoas enlutadas, pessoas entristecidas, pessoas cansadas, sobrecarregadas, pessoas amedrontadas. Que tu possas ser para elas conforto, cuidado e descanso. Oramos a ti, querido Deus, por cada um e cada uma de nós, que trazemos em nossos corações muitos pesos, muitas cargas, e sabemos que somente em ti encontraremos alívio, descanso e também motivação para continuar vivendo e caminhando. Nós entregamos a nossa oração em tuas mãos, porque sabemos que tu ouves a nossa oração e atende a nossa súplica. Nós oramos em conjunto a ti, querido Deus, quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos chegando quase ao final da celebração do culto de hoje e queremos compartilhar com vocês alguns avisos. Na semana que vem, dia 30/8, nós não teremos live de culto, porque eu, pastora Pamela e também o diácono Jaime, nós estaremos de folga. A próxima live do culto, então, vai acontecer no dia 6 de setembro, às 9 horas da manhã, pelo Facebook, a princípio. Quem sabe será possível culto presencial, mas agora nós precisamos aguardar também os encaminhamentos do nosso sínodo, para que como paróquia possamos conversar e tentar de alguma forma organizar pelo menos o retorno presencial inicialmente aqui na comunidade Ilha da Figueira, mas também começar a pensar em possível retorno também nas outras comunidades. Então, dia 6 de setembro, de certeza, às 9 horas da manhã, nós teremos a live do culto. E para saber mais sobre como serão a questão dos retornos presenciais dos cultos, então acompanhe as nossas redes sociais de nossa paróquia. Quero fazer a você um convite e uma motivação bem especial.
Sempre a cada live a gente tem pedido para que, se você curte a palavra de Deus, para você curtir, para você comentar e para você compartilhar a live desse culto. Você fazendo isso, você já faz muito pelo testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Mas é necessário fazer mais. Por isso nós queremos motivar, se você é pessoa membro da nossa paróquia e ainda não fez a sua contribuição financeira mensal com a paróquia, te motivamos a procurar a secretaria paroquial, a ligar para a Marili e descobrir formas de contribuir. Porque todo esse trabalho que é feito, ele necessita de recurso financeiro. E o compartilhar da palavra de Deus só se torna possível também graças à sua contribuição. Então, que você possa compartilhar essa live, mas que você também possa compartilhar um pouco do seu recurso financeiro conosco como paróquia, para que possamos continuar testemunhando a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Nós contamos com você também nesse processo de continuar compartilhando e anunciando o aconchego do amor de Deus nesse mundo. Nós também, então, motivamos você a acompanhar as redes sociais da nossa paróquia. A paróquia, então, tem perfil no Instagram, ISLB Paróquia Apóstolo João. Todos os dias lá, então, vai uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação, seja uma foto com um texto bíblico, ou seja um mini videozinho nos stories, ou então um mini videozinho no feed. Nós temos feito isso, então, para que a cada dia você possa ter um pouquinho do amor de Deus que muda a sua vida no seu dia. Então, para isso, você precisa seguir o Instagram da paróquia e você pode também motivar mais pessoas a seguir. A paróquia também tem o perfil no Facebook, ISLB Apóstolo João, esse que vocês estão também assistindo a transmissão dessa live. E também a paróquia tem um canal no YouTube, Paróquia Apóstolo João. É só se inscrever e ativar o sininho para receber as publicações. Quase que diariamente, ou a cada 2, 3 dias, vão sendo postados vídeos para os grupos com mensagens, com coisas bem bacanas e especiais que nós temos feito como paróquia e como comunidade. Nós queremos, antes de anunciar o destino da oferta do culto de hoje, agradecer às mais ou menos 150 pessoas presentes nessa live, porque nós não calculamos somente o número de acessos, mas sempre fazemos um cálculo por 2 e pouquinho, porque muitas pessoas não assistem a live do culto sozinhas. Então, agradecemos a cada um e cada uma de vocês que está conosco nesse momento de celebração. Agradecemos também a presença do pessoal lá de Parobé, do Rio Grande do Sul, que está assistindo essa live conosco. Agradecemos ao pessoal de Timbó, ao pessoal de Guaramirim, do bairro Jacuaçu, ao pessoal, então, de Jaraguá do Sul, dos bairros Vila Lalau, Três Rios do Norte, Baipendi, Rio Molha, Ilha da Figueira, Centenário, Jaraguá Esquerdo, Rio Cerro, Vieiras e Vila Nova. Então, a nossa gratidão a vocês que estão conosco nessa manhã. Ajudou também a dar mais motivação para que eu e o diácono saíssemos também da nossa cama nessa manhã fria de inverno. E nos ajudou também a nos aquecermos uns com os outros e umas com as outras através da palavra de Deus. Nós compartilhamos ainda que as ofertas do culto do dia de hoje são destinadas ao trabalho sinodal junto às pessoas com deficiência. Então, para ofertar e para apoiar esse bonito trabalho de cuidado a pessoas com deficiência, mas também às suas famílias, nós te motivamos a ofertar. E para ofertar, você precisa entrar em contato com a secretaria paroquial. O número também vai nos comentários ali. É possível ligar para a Marili, ela explica bem direitinho as várias formas de ofertar para o culto e também de fazer a sua contribuição com a nossa paróquia. Penso que sejam esses os avisos
E nós estamos agora chegando ao final dessa celebração e eu quero compartilhar contigo e também que esse compartilhar seja uma forma de aquecer o teu viver nesse dia frio, a bênção de Deus. Convido que, se você puder, que você se coloque de pé e também estenda as suas mãos para cima como forma de recebimento. Que Deus te abençoe onde quer que tu estejas. Que Deus, como um grande amigo, continue segurando a tua mão e te guiando. Que para qualquer lugar que fores, Deus continue sendo o teu amparo. Que Deus continue ao teu lado, aliviando tuas pesadas cargas. Que quando tu cair, cansar ou tropeçar, que tu caias no calor do abraço de Deus e experimente descanso, força e capacidade de recomeçar. Que assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você e a sua família tenham um lindo e abençoado domingo e também uma linda e abençoada semana sob o cuidado e a proteção de Deus. Fica na paz de Deus. Deixo contigo o meu carinhoso, forte e caloroso abraço. E nós ouvimos ainda o pós-lúdio. Tudo que vencer, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.